segundo Evangelho, João, no capítulo 21. Há momentos que não vem resposta mesmo. E ele só diz assim: não temas, eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te sustento com a destra da minha justiça. As respostas não vêm, mas o encorajamento, a graça, ela não vai faltar sobre a minha vida, nem sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Capítulo 21, a partir do verso 15. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Diz a palavra do Senhor. João 21, a partir do verso 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Meus queridos, esse texto aqui é apenas uma introdução para aquilo que Deus colocou no nosso coração para compartilhar com a amada igreja. É sobre a metodologia de Jesus. O nosso Deus tem uma maneira muito peculiar de extrair de nós a nossa essência, aquilo de fato que está no nosso coração. E Ele usa perguntas, Ele nos indaga, apesar dele saber a resposta, mas parece que nós é que não sabemos a verdadeira resposta, nós que não sabemos de fato o que está no nosso coração. Hoje pela manhã, Deus tratou conosco a respeito do nosso coração, da importância de nós sermos uma terra fértil para produzir os frutos da palavra. Então, a partir dessa metodologia, que não é apenas presente no Novo Testamento, mas está no Velho também. A história de Jó relata isso. Quando você vai lá para o capítulo 38 de Jó, você vai perceber que o Senhor ele começa a ter um diálogo com Jó e fazer perguntas a ele. Exatamente no meio de uma crise tremenda, de uma luta fora do comum, o nosso Deus ele indaga Jó sobre uma série de questões que não tem aparentemente nada a ver com a luta dele. Mas me parece que do coração de Jó, Deus estava extraindo o mais precioso entendimento para ele compreender a excelência do que é o nosso Deus. Com base nessa metodologia e pensando exatamente em compartilhar algo da parte do Senhor, que Deus tratou comigo, principalmente na última vigília, os irmãos que estavam aqui, foi uma vigília abençoadíssima, muito boa, nós oramos, foi testemunho, quando foi 5 e pouco da manhã, não foi, pastor? Nós estávamos ali, parecia que não tinha acontecido nada, mas quando chegou em casa, caímos na cama e foi aquele sono reparador, muito boa a vigília. Algumas perguntas eu quero fazer à amada igreja nesta noite. A primeira é: será que devemos estar tão envolvidos com o céu a ponto de sermos inúteis aqui na terra? Essa é a primeira pergunta.
Será que nós precisamos estar tão envolvidos no céu a ponto de não servirmos, não sermos úteis aqui na terra? Pense. Segunda pergunta: será que podemos estar tão envolvidos aqui na terra que não sejamos úteis no reino dos céus? Agora a pergunta é inversa. Pense nisso. Será que temos o cuidado para adquirir riquezas para a nossa alma, como temos cuidado, zelo para adquirir riquezas materiais? Será que empreendemos essa mesma energia, essa mesma disposição, esse mesmo esforço? Pondere nisso. Será que são os perdidos que devem ter uma visão do inferno para se arrependerem? Vou perguntar novamente. Será que são os perdidos que precisam ter uma visão do inferno para se arrependerem? Será que não somos nós? Será que não somos nós que temos que ter essa percepção para sentirmos a urgência de pregarmos o Evangelho? Será? Como será que Deus vê uma igreja cheia aos domingos, mas que não tem paixão pelas almas que perecem? Qual seria a narrativa? Qual seria a nota que Deus daria a uma igreja assim? Que não se importa com aqueles que estão perecendo. Eu estou no culto, estou sendo edificado, estou saindo muito bem, é a minha rotina dominical, e as pessoas que estão caminhando, cambaleando para o inferno. Pense nisso. Como será que Deus vê uma igreja assim? Irmãos, em cada um de nós há pelo menos 3 espécies de pessoas. A que achamos que somos, a que as outras pessoas acham que somos, e a que Deus sabe que somos. O quanto você realmente se conhece? O quanto realmente você se conhece? Eu costumo dizer que muitas vezes Deus nos coloca em situações na vida que são como um espelho, para nos enxergar melhor, para fazer a gente ver quem realmente nós somos, porque em circunstâncias normais, circunstâncias naturais, nós não sabemos quem somos. Como será que Deus te vê? Será que cada um de nós que tivéssemos que passar por uma ressonância do céu, teríamos a coragem de nos fazer matricular-se ali para dizer: pronto, Senhor, eu tenho coragem de passar ali por tua ressonância, para saber realmente quem eu sou diante de ti. Eu quero descobrir isso. Do jeito que ele fez lá em Apocalipse, do jeito que ele descreveu cada uma daquelas igrejas. São perguntas que eu desejo que fique martelando no meu coração e fique martelando no seu. Por favor, agora abram a Bíblia em Isaías capítulo 6.
Amém, irmãos? Isaías não foi mais o mesmo depois desse encontro aqui. Nós temos um Isaías antes do capítulo 6 e um Isaías depois do capítulo 6. Vejamos aqui a palavra do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Verso 5. Então, olha o destaque. Então, disse eu: ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Depois dessa confissão, então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías teve uma visão, irmãos. Na verdade, eu diria 3 visões aqui, nessa narrativa do verso 1 ao verso 8. A palavra não é longa, irmãos, é simples, é direta, vai ao meu coração diretamente. Isaías, ele teve uma visão. A primeira visão que ele teve foi da altura. Ele viu um alto e sublime trono. Ele viu algo extraordinário. Mas as coisas de Deus são interessantes. Enquanto ele via um alto e sublime trono, aquilo refletia no seu coração, a ponto dele olhar para dentro. Olhar para dentro. Olhar para dentro de si. Porque as coisas de Deus são sempre muito bem feitas, irmãos. Ele trata conosco aqui dentro. Porque a obra que Ele faz sempre inicia-se de dentro para fora, nas nossas vidas. Eu acho interessante, porque Isaías, no capítulo 5, verso 8, ele traz um ai contra os perversos. Ele vai falar dos iníquos. No capítulo 5, verso 8, se você volta um pouco, você vai ver que o Isaías, o profeta, ele começa a dizer os ais contra os ímpios. Mas agora é diferente. Ele começa a olhar para dentro de si e diz: ai de mim, que estou perecendo. Na verdade, eu sou um homem de lábios impuros,
e habito no meio de impuros lábios. Ele não transferiu responsabilidade para ninguém. A visão da glória de Deus fez com que ele olhasse para dentro de si e visse o quanto precisava de conserto, o quanto ele era carente, necessitado da glória de Deus na sua vida. Isaías, um profeta dos palácios, agora ele estava percebendo que no meio onde ele estava, não lhe trazia alguma segurança, porque ele viu um alto e sublime trono, mas também olhou para o seu coração e disse: eu vou perecer. Essa noção, como é importante, como é necessária, como é fundamental nas nossas vidas, a ideia da possibilidade de um dia podemos estar, irmãos, perdidos. Estamos aqui, queridos, porque Deus é bom, porque o Senhor é maravilhoso. Ele teve misericórdia da minha vida e da sua vida. Quem trouxe você aqui foi o Espírito Santo de Deus. Foi Ele que convenceu você do pecado, da justiça e do juízo. Mas não havia nenhuma lei, nem física, nem matemática, nem jurídica que garantisse que você podia estar aqui na data de hoje. Mas com amor eterno, Ele te amou. Com benignidade, Ele te atraiu. Mesmo você todo desmantelado, desajeitado, horrível, aparentemente belíssimo, mas por dentro sepultura, morto nos seus delitos e pecados. Mas parece que quando vimos a Jesus, vamos para a igreja, esquecemos algumas vezes de quem nós éramos. Não fazemos isso para colocar em xeque a graça, não, porque a graça do Senhor é suficiente. Ela nos restaurou, nos resgatou, nos justificou. O Senhor fez, mas é necessário que nós lembramos nossa condição, como gratidão ao nosso Deus, como mudança de atitude nas nossas vidas. Isaías teve esse encontro, ele viu. Ele não viu apenas um alto e sublime trono, ele viu o seu coração, que precisava de conversão. Era um profeta, mas ele disse: eu estou perecendo, ai de mim. E aí, depois dele confessar o seu pecado, então, algo aconteceu maravilhosamente na vida dele. O Senhor afastou dele o seu pecado pela sua confissão, pelo seu arrependimento, pela sua disposição. E depois disso tudo, aí ele passa a ouvir. Olha que coisa linda, irmãos. Você está entendendo a sequência aqui desse texto? Primeiro ele viu um alto e sublime trono. Depois ele olhou para o seu coração, o quanto ele precisava de Jesus na sua vida. Agora ele confessa os seus pecados. Em seguida ele ouve a voz do Senhor, a voz de um chamado, a voz até de um clamor, do clamor de um amor que Deus tem pelas pessoas. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Agora o Senhor está chamando ele para ele olhar de lado. Ele quer que ele olhe a largura daqueles que estão ao seu redor, daqueles que estão ali sem conhecer a Jesus, sem conhecer o Deus verdadeiro que você e eu conhecemos.
A visão de Isaías não é apenas de um alto e sublime trono. É de um alto e sublime trono, sim, mas ele olha também para o seu coração. E em seguida o Senhor o leva para olhar para o redor. Para aqueles que estão ali, perecendo, que estão sem conhecer a Jesus Cristo. E me parece que essa metodologia, eu tenho certeza que essa metodologia, ela permanece no Novo Testamento. O Senhor sempre nos leva a olhar para cima, olhar para o nosso coração e depois olhar para as pessoas que estão ao redor. Vamos lá para Mateus, estou acabando. Mateus, capítulo 14. Do verso 13 ao verso 16. Os discípulos não são muito diferentes da gente, não, sabe? Os discípulos de Jesus não eram muito diferentes da gente, não, porque os discípulos faziam uma leitura errada das necessidades das pessoas. Nós estamos no meio desse texto aqui. Verso 13. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram da cidade, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmo de comer. Nesse texto, o Senhor, Ele repete a mesma metodologia, porque Ele não muda. Os discípulos não tinham entendido ainda, mas aqui, eles queriam despedir as multidões. Quantas vezes nós não fazemos isso? Quantas vezes nós não fazemos isso? No mundo frenético que nós vivemos, numa correria tremenda, perder 10 minutos, 1 hora, e não estou nem falando de bens materiais, às vezes o simples ouvir. Parece que a dor do outro para nós é indiferente. Nós esquecemos que o nosso próximo foi feito à imagem e semelhança do Senhor. O tempo, se pudesse ser, em vez de 24, 30, 36, para nós até seria melhor, porque daríamos tempo de fazer mais outras coisas. Os discípulos aqui queriam se ver livres daquelas pessoas. Não entendiam o que Jesus queria fazer na vida delas. E aqui Jesus, Ele devolve com uma pergunta. Aliás, com uma afirmação.
não precisam retirar-se, dá-lhes vós mesmos de comer. Eu creio, irmãos, que todas as vezes que vimos a igreja, nós temos a visão do alto. Aqui é pregada a palavra. Nós temos a visão do céu. Para você estar com essa Bíblia diante de você, muitas pessoas tiveram que morrer, derramar sangue, sacrificar a sua própria vida. E você tem a liberdade de ler, tem a liberdade de vir ao culto. Você tem a visão do alto. Fábio, você está olhando para o seu coração? Você está olhando para o seu coração? Como está o seu coração? Qual é a medida da necessidade que você tem de pureza e de poder no seu coração? Ah, Fábio, você não conhece minha vida. Eu não conheço mesmo não. Mas uma coisa eu aprendi nessa caminhada: o Senhor não nos chamou para ser salvos. O Senhor nos chamou para sermos santos. Mas como ninguém consegue ser santo sem ser salvo, o Senhor nos salvou. O Senhor nos salvou. E nós precisamos ouvir essa voz. Qual foi a última vez que você teve uma experiência pessoal com Jesus? Qual foi? Tem um personagem na Bíblia que eu particularmente gosto muito. O cego Bartimeu. Em Marcos capítulo 10, verso 51, ele faz uma oração curta, objetiva, decorrente de uma necessidade que ele tem. Primeiro, ele sabe qual é a necessidade que ele tem. Ele precisa ver. Ele precisa enxergar. Abençoa, Jesus, em nome de Jesus. Abençoa. Segundo, ele faz uma oração. Diz Marcos capítulo 10, verso 51. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu-lhe o cego: mestre, que eu torne a ver. Nesta noite, você teria coragem de fazer essa mesma oração que Bartimeu fez? Você teria essa coragem para que a sua visão seja mudada? Quem sabe, eu não sei, que num tempo mais atrás, logo nos começos, nos primeiros passos, você tinha uma visão diferente, mais entusiasmada, mais intensa, mais dada. Mas parece que o tempo passou e isso ficou para trás. O Senhor falou isso, para as suas igrejas. Quando a gente deixa para trás o nosso primeiro amor, quando fica lá atrás, bem longe, e a gente nem se lembra mais, você tem essa coragem para pedir ao Senhor nesta noite, para você voltar a ver com os olhos espirituais, para que o colírio do céu possa chegar à sua retina e você passe a ver as coisas diferentes? Você tem essa coragem de fazer essa oração? De você pedir a Deus isso para a sua vida? O mundo está perecendo sem Jesus, irmãos. Uma grande porta Deus abriu para o Evangelho. Essa pandemia abriu uma grande porta para o Evangelho. Como foi lindo, hein, Demétrio? Ontem, lá no Jeremias, foi uma coisa maravilhosa.
Demétrio me contando a alegria dele ter visto 2 almas se render a Jesus, não foi, Demétrio? Várias crianças ali se alegrando em ouvir a palavra de Deus. Irmãos, isso é maravilhoso. Você está buscando alegria em quê? Você está procurando alegria em quê? Nos bens materiais? É nas viagens que você faz? É na roupa que você veste, quer comprar, atualizar? É na troca do seu carro? Eu vou te dizer que é uma alegria indizível, que não se compara aqui na terra em ver uma alma aceitando a Jesus como Senhor e Salvador. Eu quero lhe dizer que passe essa experiência, experimente isso. Você nunca mais será o mesmo. Você nunca mais será o mesmo. Deixa Jesus te usar. Peça para Ele abrir a sua visão, para você ver a altura, o alto e sublime trono, a profundidade do seu coração, mas a largura de um mundo que está perecendo sem Jesus. E não diga que você não serve para nada. Jesus te chamou. Jesus te chamou. Você tem um lugar no reino dele. Mas Fábio, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Mas o Senhor te capacita. Entrega nas mãos dele a tua vida. O Senhor tem um chamado para você, daqueles que estão bem pertinho de você. O que você tem feito com tudo isso? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.